Olá, boa noite a todos, boa noite a todas e boa noite a todos que estão nos assistindo. Mais no ar, mais um programa do Geringonça, que é um produto do CCDLL, Comitês Coletivos pela Democracia, e Lula e Luta. Como sempre, todos os nossos últimos programas são muito especiais, e esse, como todos os outros, também é muito especial. Eu já vou pedir para todo mundo que está nos assistindo aqui, já temos uma audiência bacana, para fazer aquilo de sempre, né? Se inscreva no nosso canal, dê seu like e compartilhe. Por favor, a gente precisa de fazer crescer o nosso canal. Não esqueçam, não custa nada, é só se inscrever em nosso canal. E se você não pode estar grudado na tela do seu computador, da sua televisão ou do seu celular, faça o meu mantra de sempre. Ligue o seu celular na sua caixinha de som preferida, faça dele o seu charmoso radinho de pilha e nos deixe te fazer companhia, tá? Muito simples, não tem segredo e incrementa a nossa audiência. O programa de hoje é muito especial para mim, porque eu sou educador também. E nos últimos tempos tem me irritado bastante, aliás, sempre me irritou, não é nos últimos tempos não. Todas as personalidades públicas vêm à tela, vêm na televisão, têm voz para fazer críticas à escola. Eu, particularmente, não acho que são críticas pertinentes e que só atrapalham o nosso trabalho em nosso cotidiano, né? A escola é culpada até por um terremoto qualquer, tudo é culpa da escola. Hoje nós vamos tratar de um assunto que, em geral, não dá muita visibilidade, que são as escolas que fazem diferença na vida dos alunos, na vida da sociedade, na construção de um mundo melhor, com profissionais da melhor qualidade que nós convidamos para a noite de hoje, tá? Então, assim, escola tem problemas? Todos nós da educação estamos cansados de saber. Então, quando for falar mal da escola, chame a gente, tá? Fica aí o recado. Para quem não é da educação. É que eu estou muito irritado com a fala de uma pessoa que eu vi num programa de TV e ele dizia: o brasileiro lê pouco porque a escola obriga o aluno a ler. Sim, de onde ele tira essas informações eu não sei. Quem vai comandar o programa hoje é um queridaço chamado Marco Cabral. Boa noite, Marcos. O Marcos já esteve aqui conosco como convidado, hoje ele vai apresentar o programa. Tudo bem por aí? Boa noite, Lúcio. Tudo bem? Melhor agora. Que honra receber esse convite e que honra poder aceitar. Estou muito contente de estar aqui mais uma vez. Agora como apresentador, né? Uma responsabilidade ainda maior. Mas olha, eu adorei ter participado da outra vez e para mim é uma alegria voltar. É isso aí. E o programa de hoje é Gênero e Diversidade. O que escola tem a ver com isso? Aí agora é com você, Marcos. Qualquer coisa, eu estou aqui nos bastidores, tá? É só gritar e pedir socorro, tá bom? Boa noite a todos. Um excelente programa que seguramente será. Olha, eu vou dar o meu boa noite aqui a todas as pessoas que estão assistindo, todas e todos e todes. Preciso agradecer o convite ao Lúcio, né? Mas também as pessoas que fazem o Geringonça, são tantas pessoas, né? A Renata, a Marizilda, o Fernando, a Vera, que estão aqui nos bastidores fazendo esse programa acontecer. Bom, como o Lúcio já anunciou e aparece lá no nosso card, né? Hoje o programa é dedicado a discussões de gênero, né? Especificamente como essas discussões de gênero se manifestam nas escolas, no sistema escolar, ou não se manifestam, né? Então a gente deu o nome para o programa de hoje de Gênero e Diversidade, o que a escola tem a ver com isso. E eu tenho 3 convidadas aqui, muito especiais, vou chamar uma por uma. A primeira convidada é a Edna Teles, acho que ela vai aparecer aí na tela. Pronto, apareceu ali a Edna. A Edna é pedagoga, supervisora escolar da Rede Pública Municipal de São Paulo e participante do grupo de estudos de educação, gênero e sexualidade da Faculdade de Educação da USP, ou seja, é uma pessoa aí que tem uma experiência prática, acadêmica sobre o tema, com certeza vai ser uma honra conversar com ela. Vou abrir o espaço aqui para ela dar o boa noite dela.
Boa noite a todas, todos e todes. Agradeço o convite de estar nessa roda de conversa importantíssima, né? Sempre muito bom poder conversar sobre esse tema, né? Tão relevante, tão urgente e tão especial para a gente. Agradeço a oportunidade de estar também com o Marcos, né? Com a Alessandra, com a Nicole, e acho que vai ser uma noite maravilhosa. Muito obrigado, Edna. Tomara que a gente aproveite o que vocês têm para trazer para a gente. Bom, eu tenho mais duas convidadas e eu meio que tenho que apresentá-las juntas, porque elas são coautoras de um livro importante. A primeira delas é a Nicole Aum, artista e educadora social, ativista feminista do movimento Atreva-se, a gente vai querer saber um pouco sobre esse movimento, e autora do livro Histórias para Quem Dormir, expondo os contos de fadas para despertar. Além da Nicole, a gente tem também a Alessandra Rodrigues, que é terapeuta ocupacional e familiar, e também é coautora dessa obra. São, portanto, aí parceiras de produção, né? Atuam em escolas públicas e privadas com jogos sobre os signos de poder, além de serem autoras sobre o tema, né? Ainda tem uma atuação prática aí no ambiente escolar. Eu não sei quem vai dar boa noite primeiro. Vamos por ordem alfabética, né, Alessandra? Acho que o teu microfone está mutado. Mutaram de novo. Aí. Pronto. Aí, obrigada. Vamos então por ordem alfabética. Já me lembrei da escola, gente. Claro. Quem tem o A sempre tem um sofrimento, né? É verdade. Principalmente naquelas provas que a gente fazia, né? Eu sou a Alessandra, sou terapeuta ocupacional e familiar e ativista do movimento Atreva-se. Eu estou super contente de estar aqui. Acho que sempre quando a gente tem lugares para poder criar espaços, né? Está sempre valendo. Então, obrigada, Edna. Obrigada, Lúcia. Obrigada a todo mundo, quem está assistindo, quem vai assistir depois. Vai ter muitas conversas. Hoje o dia foi longo, né? E já com esse dia longo já abastece a gente para ter várias discussões aqui. Obrigada. Maravilha. Passo para a Nicole, então. Obrigada, querido. Boa noite. Despenquei, gente. Desculpa. Despenquei, mas estou bem. Transmissão, isso acontece. Sigo bem. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigada por esse convite. É sempre muito bom poder alargar o rio e falar sobre o que importa, com quem se importa, né? Muito bom, Seja muito uma legal. Conversa delícia. Bem-vindas, então, tá? Obrigada. Olha só, a gente pensou em abordar esse tema, é um tema tão importante e, ao mesmo tempo, tão vasto, né? E a gente pensou em algumas questões, e eu penso que a primeira questão, a gente pensou em colocar a Edna primeiro aqui para responder, mas eu acho que é uma questão, como ela toca no cerne aí do problema, acho que é uma questão que merece a palavra das três, né? A gente pensou no seguinte, olha, a desigualdade de gênero, ela é uma pauta escolar, mas ela não é uma pauta escolar muito fácil, né? No fundo, o motivo desse programa é que algumas pessoas têm que ser convencidas de que a escola deve lidar com esse tema. E por que não é uma pauta fácil? Porque, muitas vezes, essa pauta se choca com valores familiares, né? E valores familiares antagônicos, distintos, diversos, mas a pauta de gênero, ela está aí, ela precisa ser colocada. Então, por isso que o nosso programa de hoje, o subtítulo é uma pergunta: o que a escola tem a ver com isso? E como que desafio é esse de abordar esse tema com jovens e crianças, né, oriundos de ambientes familiares e culturas familiares tão distintas, os desafios que isso representa para educadores de um modo geral. Acho que a Edna pode começar e depois a gente passa aí para a Nicole e para a Alessandra. Então, essa é uma questão importantíssima, né? Porque tem tudo a ver com o tema geral que a gente quer discutir, que é para discutir gênero e diversidade na escola,
E a resposta é sim. A gente precisa discutir e precisa ter uma consciência do porquê, né? A gente precisa olhar para as questões da nossa sociedade. Que sociedade é essa que a gente vive, né? Em primeiro lugar, é uma sociedade capitalista, racista, né? Sexista, misógina, meritocrática, capacitista, homofóbica, transfóbica. A gente tem aí uma série de desigualdades, né? Desigualdades de gênero, desigualdades raciais, desigualdades que se interseccionam, né? Então a gente tem diferentes níveis aí de opressão. Mas se a gente olhar para os dados da sociedade, a gente tem dados absurdos, inaceitáveis, né, de violência doméstica, de transfobia, de homofobia, de mortes, e, enfim, as mais inúmeras desigualdades. E quando a gente fala desse trabalho na escola, a gente precisa pensar na questão da concepção de educação, né? Qual que é a função social da escola? Né? A escola não é neutra. A gente precisa se posicionar e a gente precisa sempre lembrar dos princípios que essa escola defende, né? Lembrando aí a questão do Paulo Freire, princípios dialógicos, né? Uma escola democrática, uma escola emancipadora. Então, como é que a gente pensa numa escola libertadora, numa escola que transforme, numa escola que traga essas pautas, se a gente não discutir relações de gênero e diversidade, né? Essa é uma questão. A outra questão é que nós temos entre os estudantes, as estudantes, todas essas questões, todas essas desigualdades que estão na sociedade estão na escola, né? E quando a gente pensa numa escola construída coletivamente, participativa, a gente não pode deixar de construir com. Então, de olhar para esses bebês, essas crianças, esses estudantes, jovens, adolescentes, adultos, e trazer tudo isso que eles trazem com as suas próprias existências para dentro da escola, né? E lembrar que a escola, ela é também o lugar de garantia de direitos, né? Garantia de direitos, de respeito. Qual que é o grande desafio e a grande dificuldade? São alguns, né? Mas eu acho que hoje em dia, e o Marco tocou numa questão muito importante, a gente tem aí uma censura muito grande aos professores e professoras, à escola, né? Um ataque. Por que a escola é tão atacada, né? Porque a escola coloca o dedo na ferida, né? Porque a escola é um lugar de posicionamento crítico, de construção crítica, de pesquisa, é o local da ciência, e isso incomoda muito esses movimentos conservadores que têm vindo com tudo para cima da escola, né? E quando a gente fala da questão da diversidade, da questão de gênero, tem agravado muito a disseminação aí dessa narrativa que foi criada, que chamam de ideologia de gênero, né? E que vem com tudo para cima da escola, dificultando demais o trabalho, porque as pessoas ficam com medo, né? Com medo, porque as escolas têm sido atacadas, né? E a gente tem visto aí uma construção coletiva de ajuda a essas escolas, porque sim, as escolas têm desenvolvido trabalhos maravilhosos, trabalhos lindos, eu acho que a gente pode falar muito sobre isso, né? E aí a raiva também desses grupos neoconservadores. Então, essa é uma dificuldade, a dificuldade das professoras e professores também, que sempre é colocada, é essa questão de como eu vou trabalhar isso, como trazer essa temática com relação às famílias, né? Como é que as famílias vão enxergar isso? Como é que essas famílias vão vir para cima da escola ou não, enfim. E aí eu acho que tem uma questão que a gente precisa ter evidente quais são os princípios desse projeto político-pedagógico que é construído coletivamente, né? Explicitar isso, trazer a comunidade, trazer as famílias para conversar, para explicar, para falar do trabalho da escola. E convidar essas famílias não apenas para reuniões com as famílias, reuniões de mães e pais, para saber de um resultado, né? Mas para construir junto, né? Então, fazer debates formativos, enfim. E lembrar muito dessa questão de que a gente precisa diferenciar o que é público do que é privado. Então, enquanto família, eu posso até ter a minha moral, os meus valores, aquilo que eu acredito, e tudo bem, né? E a gente precisa respeitar essa questão que é
particular. Agora, num espaço público, é diferente. E a gente precisa chamar para esse diálogo, inclusive, para explicar que o espaço público, que o espaço da educação é o espaço da pluralidade, da diferença, da construção do respeito, né? Enfim, eu acho que para começar, tá bom, a gente pode passar para os colegas e aí a gente vai dialogando. Edna, já são tantos temas aí na tua fala, né? E a gente quer abordar alguns deles, né? Como é que a escola virou esse campo de batalha, né? Um campo de batalha ideológico, somos atacados. Eu também sou professor, trabalho com educação básica. Eu costumo dizer que a escola é o maior divulgador científico, né, dos países, né? E a gente viu isso na Covid, né? O papel que as escolas tiveram. Bom, subvertendo aqui a ordem alfabética, né? Porque nós não somos assim tão ortodoxos, eu vou passar para a Nicole. Ô, Nicole, como que a escola tem a ver com isso? Como é que você, como arte educadora, pensa esse problema? Acho que mutou aí o microfone. Marco. Deu. Ixi, peraí. Não. Pronto. Agora foi. Meu, que delícia, né? Já dá só esse. Quando a gente recebeu, eu preciso contar uma coisa para vocês. O Marco mandou um roteiro. Falei, gente, vamos fazer uma série, pelo amor de Deus, tem assunto, cada pergunta, não é, Edna? Falei, gente, cada pergunta dá para a gente ficar horas, assim, falando disso, né? Acho que é importante a gente contar, eu e a Lê principalmente, a questão do movimento Atreva-se, né? Como que a gente chega nas escolas? Porque a gente não está oficialmente nas escolas, a gente é um movimento que atua dentro das escolas, porque a gente entendeu que a gente precisava falar sobre machismo estrutural em 2015, 2016, mais ou menos, e a gente quis criar um meio de falar sobre isso nas escolas, porque a gente entende, né, que a gente escolheu as escolas, isso está inclusive nas nossas apresentações, porque a gente entende que a escola, do mesmo tamanho que ela é um lugar absolutamente conservador, ela é também absolutamente revolucionária, né? No mesmo espaço que compõe todos os valores ditos das famílias de bem, também é o lugar que a gente consegue transgredir isso, né? Que a gente consegue criar abismos, criar frestas e tudo mais. Então, o Atreva-se ele foi criado para entrar na escola, para falar de um tema absolutamente espinhudo. A gente começou falando só sobre machismo cotidiano, então a nossa conversa era como que a gente conseguia trazer o elefante branco para o meio da sala e dizer, vamos falar sobre isso, né? E o que a gente ia fazer para falar sobre isso? Aí, vamos fazer uma palestra e tudo mais. Eu falei, pô, não me lembro a última vez que eu assisti uma palestra que eu era adolescente, que eu falei, nossa, essa palestra mudou minha vida. Não lembro. Eu falei, então, como é que será que a gente entra nas escolas para conversar com os adolescentes? E aí a gente escolheu entrar nas escolas públicas, através de financiamento coletivo, com um jogo. E esse jogo se chama Nomear para Combater. E a gente entrou nas escolas, e a gente entra até hoje, a gente fala que tem dois tipos de escolas que a gente entra nas escolas públicas, né? A maioria das escolas, tipo 90% das escolas que a gente entra são escolas públicas, porque as escolas privadas acham que esse assunto não precisa ser feito. A gente já ouviu muitas vezes que, não, aqui não tem machismo, aqui a gente faz uma coisa chamada mediação de conflito. E a minha pergunta é, e como é que é? De um lado senta a menina, do outro lado senta o patriarcado? Como é que é essa mediação de conflito? Pelo amor de Deus, me ensina, que eu estou precisando mediar esse conflito por aí, né? E aí, nas escolas públicas que a gente percebe que a gente entra principalmente em dois tipos de escola. Uma escola que é super engajada, que tem um corpo docente e uma coordenação atenta às questões de gênero, às questões de classe, às questões de raça, ou a gente entra em escolas que, graças a Deus, alguém vai ficar aqui 2 horas com esses alunos, pelo amor de Deus, não quero nem saber o que eles estão fazendo. São os dois tipos de escola que a gente entra, né? Então, conseguir levar essa ação para dentro das escolas é o que norteia todas as ações do Atreva-se. O Atreva-se tem muitas ações, mas o que norteia, o que faz com que a gente se mantenha de pé, escrevendo livro, criando podcast, criando ações, estando, né? Hoje a gente esteve numa escola de manhã
À tarde a gente deu uma aula, agorinha há pouco a gente deu uma aula na PUC, dentro do grupo de diversidade de gênero, e chegamos aqui, né? Então, desde dar entrevista, a gente só dá entrevista, só dá aula na PUC porque a gente está lá nas escolas públicas, né? Não sei se eu te respondi, Marcos, mas quis contar um pouco de como, por que caminho que a gente entra na escola, né? Porque a gente oficialmente não está na escola. Mas essa Não, possibilidade também de estar na escola sem ser oficial, dá para a gente também um trânsito, né? Interessante. a gente costuma dizer que a escola tem que ter essa porosidade, né? Porque os projetos têm que entrar e sair da escola, porque uma escola hermética, acho que não interessa a ninguém, né? Então, iniciativas como essa são mais que bem-vindas. Tomara que cada vez mais escolas estejam abertas aí ao projeto de vocês. Vou passar para a Alessandra, para ela falar um pouco sobre isso, por que ela acha que gênero, escola é lugar de discutir gênero, e como que é essa experiência dela no Atreva-se e, enfim, outras experiências. Espera aí, acho que foi. Oi? Oi. Se aproximar o microfone um pouquinho, Alessandra, a gente escuta melhor ainda. Maravilha, ótimo. Melhorou? Ótimo. Muito. Bom, o Coco contou um pouco, né, como é o Atreva-se, começamos a falar, né? E a minha formação é de terapia ocupacional, né? Então, eu sou terapeuta ocupacional já há um tempão, e a minha base de pesquisa foi a comunidade, foi o cotidiano, né? Então, quando eu vou para a comunidade para fazer lá um atendimento de grupo, tal, no CRAS, no CREAS, né? Esses serviços públicos, né? Que giram em torno da comunidade, de uma necessidade muito do território, mas tem ali sua demanda de violência, uma demanda que discute questões de raça, gênero, classe. Eu chego nesse lugar para ter uma escuta com grupos, né? E os grupos que me aparecem, primeiro são mulheres e jovens. E nesse momento, eu e Nicole, a gente já tinha um encontro, né? Tinha uma parceria que ainda não estava tão com essa metodologia, com esse tamanho, com essa transformação que a gente, os jogos, mas a gente já percebia, né, que tínhamos várias perguntas, né? Então, por que só mulheres no grupo? Né? Como essa juventude, o que acontece? E a partir disso, eu fui pensando quanto que as questões de gênero eram fundantes, né, para a saúde ou para o adoecimento daquela população. Né? E aí isso foi andando e chegamos nos espaços onde de convívio, né? E um grande espaço de convívio é a escola. Né? Então, os adolescentes, né, passam assim anos nas escolas, construindo sonho, possibilidades, né? E tudo está lá. Então, gênero é possível em tantos lugares na escola, mas ainda, né? Como um ato mesmo de revolução e como um ato de estar olhando para o outro, né? Então, eu inicio lá atrás, nesse lugar de antemão, só terapêutico, não só, mas assim, com essa vista mais afinadinha terapeuticamente, mas no decorrer as questões de gênero, o ativismo, gruda em mim e aí eu colo essas duas coisas junto com Nicole e a gente chega na escola. E aí são 10 anos que tem um monte de histórias para contar, mas principalmente que é um espaço de convívio, de construção de vida a escola. Então, gênero está. Legal. Alessandra, agora eu recebi uma mensagem aqui, parece que o som ficou baixo, daqui a pouco a gente pede para você aumentar um pouquinho, aproximar mais o microfone. Eu vou voltar com a Edna aqui. Tá bom. Edna, eu fiquei muito honrado com o convite aqui, né, para mediar essa mesa sobre gênero, né, mas é sempre aquela coisa, eu sou um educador também, né, eu sou do gênero masculino, então nessa história eu não estou do lado mais confortável, né, mas esse também é o meu cotidiano, porque eu discuto esses temas na escola onde eu atuo, nos lugares onde eu atuo. E aí eu queria saber de você, Edna, porque é algo que eu percebo no meu cotidiano e você tem mais experiência do que eu, por ser uma supervisora escolar, né? O meu ambiente escolar ele é mais restrito, né?
existe uma disparidade aí, né, na maneira como professores e professoras tratam desse tema. Quer dizer, existe, obviamente, a gente percebe uma assimetria de gênero já dada ali entre jovens, né, sobretudo, entre crianças um pouco menos, né, mas essa assimetria, ela também aparece entre os educadores, né. Isso é algo que, assim, me faz pensar sempre. E aí eu aproveitei para pensar, puxa, eu vou fazer essa pergunta para a Edna, porque ela tem aí essa experiência como supervisora e talvez possa jogar luz nessa questão. Marco, você traz uma questão que é importantíssima e é realmente muito forte, essa questão da disparidade, né, da diferença entre os trabalhos que são desenvolvidos na escola pelos professores e professoras, né? Primeiro, eu gosto sempre de trazer uma máxima que uma amiga nossa sempre fala, Rosalda, que é dentro do professor tem uma pessoa, né? Então, a gente precisa primeiro considerar que os professores e professoras e todo mundo que trabalha na escola também tem aí a sua trajetória de vida, a sua formação, né, a sua construção aí nessa história e como lida com essas questões. Então, tem assuntos que são muito difíceis e polêmicos de trabalhar por conta dessa, muitas vezes, mistura aí entre o privado e o público, entre a função que se tem na escola, né, e o que a pessoa acredita ou deixa de acreditar. Nesse momento, a gente traz a questão de que estamos no espaço público, né, as pessoas estão ali, sabem muito bem por quê, prestaram um concurso, ou não, mas sabem que é uma instituição pública e a gente precisa trabalhar com essas questões, né, mas tem a questão também da formação na graduação mesmo. A gente tem aí nos cursos de formação pouquíssimos cursos que trabalham com a temática, geralmente uma disciplina ou outra aparece como eletiva, então a gente tem um desafio grande na escola, que é a formação de professores e professoras nos espaços de trabalho, né, nos horários coletivos. E aí a gente precisa também de uma gestão que pense sobre essas questões, que ache importante, que traga, que organize essas discussões na escola, né? Então, a gente precisa, os professores e professoras também precisam do apoio dessa gestão, né? E não é uma coisa assim que eu sempre ouço assim, eu ainda preciso, eu não vou trabalhar, a gente não vai trabalhar agora com essas questões, porque a gente não tem formação. Só que essas questões estão ali agora, sabe? Os estudantes estão ali com as suas questões, a escola expulsa muitas vezes, né? As existências que não se encaixam nesses modelos. Então, a gente precisa parar com essa falácia de que a gente vai primeiro fazer isso, fazer aquilo, estudar. Vamos estudar, mas a gente precisa priorizar, né? A gente precisa priorizar essas pautas antirracista, de gênero, da diversidade, e trazer isso para a formação nos horários coletivos, né? Mas tem uma coisa também que eu acho importantíssima. Também não funciona muito achar que você vai trazer alguém de fora para falar e você vai se formar, né? Então a gente traz a questão de fora para dentro. Não, eu tenho construído de uma forma diferente pelas escolas que eu tenho passado. A gente precisa trazer as práticas, as dúvidas, os medos, os desafios que os professores e professoras têm no seu dia a dia. É preciso trabalhar com as questões, né, com a pedagogia da pergunta, quais são as questões das professoras e dos professores. E, a partir daí, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos construir ações, né? Acho que isso é importantíssimo. E aí é pautar pela construção de um projeto político-pedagógico que tem que ser nessa linha, né, da construção coletiva, emancipatória, democrática, contra-hegemônica, e a gestão organizando isso para que seja possível, né? Porque um professor sozinho não tem condições de fazer um negócio desse, né? Um ou outro que tem vamos dizer assim, uma sensibilidade maior, um outro tipo de formação, acaba fazendo, mas isso precisa ser uma coisa para a escola toda, né? Então, precisa ser organizada de uma forma mais sistemática, pensando nessas questões e organizada aí pela gestão da escola, né? Acho que é isso. O que pauta o nosso trabalho é um projeto político-pedagógico, né? E é um projeto político, portanto, né?
Não é à toa que já há pessoas aí no Brasil querendo que o projeto seja denominado apenas como pedagógico e não político, despolitizar o projeto, né? Então é muito interessante. Olha só, tem chegado umas perguntas aqui, tem gente perguntando aqui, Alfredina Neri, onde, quando, como entre os professores de gestão da escola na atuação do Atreva-se. Gente perguntando sobre a ação de vocês, no Atreva-se, Nicole e Alessandra. Vocês podem nos dar exemplos práticos de como funcionam os jogos, como é a dinâmica das atividades realizadas nas escolas? Eu fiquei curioso também para saber sobre esse jogo, né? Vocês anunciaram, talvez seja o caso de dar mais detalhes, tem gente perguntando, ficou na minha cabeça também essa curiosidade. Não sei se a Nicole começa ou a Alessandra. Pode eu, Vai Lê. lá, vai lá. Pode. O Atreva-se, bom, um perguntou como é que entra com os professores, né? A gente faz um trabalho sempre casado, assim, né? Então, normalmente professores entram em contato com a gente, mais do que gestores. Agora, depois de muitos anos de estrada, alguns gestores já entram em contato com a gente, né? Mas normalmente são professores que conhecem o nosso trabalho, entram em contato e a gente faz um pouco um processo em termos de grana, por exemplo, se a escola tem algum valor sobre aquilo, se é de APM, se não é de APM, se é de verba, de formação. Tem algumas cidades, por exemplo, que a escola pode escolher entre formação e material, e então, às vezes, a gente consegue entrar via formação, e quando não consegue, a gente dá um jeito e vai na escola do mesmo jeito. Porque a coisa com a escola, especificamente, é onde o trabalho faz sentido, assim, né? Não sei se era isso que ele queria saber, mas normalmente, se não for isso, avisa que a gente vai... A gente sempre fala uma coisa no Atreva-se que pode não concordar, o que não pode é não entender, né? Então, se não entendeu, avisa que a gente explica de novo. Bom, são 3 jogos que a gente tem hoje em dia, né? O primeiro jogo que a gente criou é esse Nomear para Combater, que é um jogo de cartas. Todos os nossos jogos são jogos de cartas, porque eles são mais baratos de ser feito e são mais simples de levar, né? Então, os nossos jogos são todos de cartas. Então, a gente tem no Nomear para Combater cartas de ambiente, situações e personagens. E aí são, por exemplo, personagens tem eu, você, professor, professora, mulher trans, aluno novo, homem trans, ele, ela, namorado, pai, líder religioso, mãe, um monte. Situações tem mexeu comigo, engravidou, abortou, chegou bêbado, fio-fio, coçou as partes íntimas, vazou nudes, X lá, situações. Ambientes tem grupo de WhatsApp, minha casa, escola, pátio da escola, festa da firma, festa de final de ano, jantar, enfim, vários lugares. Aí a gente a gente divide a turma, né? Turmas grandes a gente divide em grupos pequenos, de até 6, 7 pessoas, pede para cada um tirar 3 cartas de cada montinho, vai ficar com 9 cartas, aí a gente pede para cada um escolher 5 cartas, e dessas 5 cartas, contar uma história que revele o machismo. Aí a gente fala sobre isso, pergunta se essas histórias são... Todo mundo conta suas histórias, essas histórias são machistas, não são machistas, blá, blá, blá. Aí a gente fala, bom, quando a resposta for... A gente faz 3 perguntas, né? Essas histórias são machistas? São. Essas histórias poderiam ter acontecido com a gente? Poderiam. Essas histórias acontecem? Acontecem. Essas histórias acontecem com alguém que a gente conhece? Acontecem. Aí a gente fala, bom, o dia que essas perguntas forem não, essas histórias são machistas? São, mas não acontece mais. Aí a gente para, né, de fazer. E o segundo momento é um momento que a gente pede para eles construírem uma história de combate ao machismo. Quando a gente vai falar sobre o combate ao machismo, é que a gente consegue falar de ideologia vigente, de patriarcado, de capitalismo, de colonização, de branquitude, né? Aí que a gente consegue falar de toda a estrutura. E a gente costuma dizer que o jogo é do tamanho de quem joga, né? Então tem escola que a gente consegue falar tudo isso, tem escola que a gente fala não puxa a coleguinha pelo braço. E já tá bom, é o que dá, né? O que dá aqui é não puxa a coleguinha pelo braço, beleza? Beleza? Vamos sair daqui combinado que a gente não puxa a coleguinha pelo braço? Vamos, tá bom. Aí numa próxima, se a gente consegue voltar, né? Isso tem um processo importante, assim, pra gente, né? Da gente não precisar entrar na esfera do convencimento, a gente precisa entrar na esfera do pensamento crítico. Essa é a nossa
maneira de olhar para aquilo, né? Aí, desse jogo, quando a gente começou a fazer bastante esse jogo, a gente começou a falar sobre violência e afeto. Como a gente está conversando com alunos, principalmente do ensino médio, então, alunos que estão começando a se relacionar e tudo mais, e como a gente foi atrelando, né? Como a gente atrela socialmente as dimensões de violência às dimensões de amor, de afeto. Então, como é que é possível a gente chamar de amor o que é violência? E aí a gente fez essa pergunta, e uma vez a gente estava fazendo numa ONG em Poá, na Gerando Falcões, e um menino falou: será que as princesas da Disney não têm alguma coisa a ver com isso? E aí a gente abriu um baita de um abismo, caímos nesse abismo e começamos a estudar as princesas da Disney a partir dessa perspectiva, de como as princesas da Disney iam revelando para a gente signos de poder, funções de gênero e todas essas coisas. E aí a gente criou um segundo jogo, que se chama Histórias para Quem Dormir. Esses 2 primeiros viraram livro. O Histórias para Quem Dormir, que é um jogo tipo Quem Sou Eu, sabe? Aquele jogo que você tem que adivinhar quem é a personagem e tal. E aí a gente faz uma série de perguntas, e depois, se der uma oportunidade, eu conto para vocês a nossa versão de algumas princesas, que é o que faz tudo fazer sentido. E aí a gente vai falando sobre isso. Então, a gente vai falando de trabalho gratuito para o capital, a gente vai falando das questões de binariedade, a gente vai falando das questões de racismo estrutural, enfim, né? Vai conseguindo falar de todas essas esferas de poder. E aí a gente foi jogando esses jogos e a gente chegou em 2 espaços bastante masculinos. Um espaço de escola que tinha um grupo de meninos muito ativo, podemos dizer assim, uma escola que tinha uma prática de violência, né, uma violência muito cotidiana, um espaço pensado a partir da violência, regido a partir da violência, e a gente não conseguiu fazer nenhum dos 2 jogos. E aí abriu um buraco na gente, porque a gente falou: não, a gente não pode simplesmente dizer não dá para jogar porque esses alunos aqui não aguentam, né? Porque esses alunos não dão conta. Eu falei, muito dificilmente vai ter uma outra turma topando bater esse papo com eles, né? E aí a gente, num outro espaço que eu fui para um presídio masculino e falei, também não consigo falar de Cinderela aqui. Aqui não cabe a Cinderela, né? E aqui não cabe o nomear para combater, porque o nomear para combater a gente precisa de alguém fazendo assim com a cabeça, sabe? A gente precisa disso aqui, assim, se não tiver alguém assim, a gente não consegue fazer o nomear para combater. E aí a gente criou um terceiro jogo, que se chama Qual é Seu Signo? Uma jornada sobre os signos de poder, que a gente fala sobre os privilégios. Então, quais são os corpos que carregam os privilégios, né? A gente chegou principalmente em 7 signos de poder: homem, branco, cis, hétero, se não rico, influente, considerado capaz e adulto. Então, o corpo que carrega esses signos de poder é um corpo que tem um trânsito social, né? Maior. Então a gente vai falando um pouco sobre isso, quais são os signos de poder que o seu corpo carrega. Enfim, é gigante, gente, desculpa, foi só para tentar. E aí a gente chegou nesse terceiro jogo, que é um jogo que a gente joga em espaços mais masculinos, vamos chamar assim. Ufa, acho que é isso. E o rapaz falou que eu não respondi, né? Desculpa, perdi. Não, a gente vai ter ocasião aqui de voltar. Olha só, tá bom. Vou passar para a Alessandra, mas antes eu queria pedir para a audiência, para quem não é inscrito no canal, para se inscrever, porque ajuda muito o Geringonça, né? O Geringonça já é um patrimônio aqui da internet emancipadora, né? Do YouTube emancipador, né? Então, faça a sua inscrição aí, aquele like também ajuda muito ao alcance, né, do nosso programa e das iniciativas aqui do Geringonça. Alessandra, eu fiquei ouvindo aqui a Nicole e eu fiquei pensando, porque tem uma questão no livro de vocês que é muito interessante, né? Porque o subtítulo é Expondo os Contos de Fadas para Despertar. Então, Histórias para Quem Dormir, expondo contos de fadas para despertar. E essa dualidade, né, esse binômio de dormir e despertar, né? E eu fiquei imaginando que meninos e meninas expostos a esse material e a essa discussão despertam de modos diferentes, né?
quando o machismo se fez consciente na minha vida, né? É um susto que a gente leva, você fala, puxa, meu Deus, mas quer dizer que eu faço parte de uma estrutura aqui e eu estou num lugar aqui de privilégio, né? Isso também não é fácil, né? Eu acho que esse despertar, ele tem um corte de gênero também. Não sei se você pode falar um pouco sobre isso, como é que, então, meninos e meninas despertam, né? Ou encaram esses jogos. Enfim, gostaria de ouvir a Alessandra falando um pouquinho também sobre isso. Bom, vou trazer aqui experiências da escuta do jogo, né? Quando a gente está lá em loco. Esse despertar, acho que vale a gente contar que a abordagem do Atreva-se, pensando na estrutura, é uma abordagem sistêmica, né? Então, esse despertar individual, né, dentro do jogo, ora ele aparece ali para gente, ora não, ora ele está intrínseco. E talvez esse despertar que você me pergunta vá acontecendo, né? Processão, vai acontecendo. Mas claro que assim, quando a gente traz algo, né? O primeiro jogo, que é o Nomear, ele tem uma estrutura, né? Que é uma estrutura para a gente falar sobre um vocabulário que é muito duro da gente falar, né? Que são vocabulários da violência, que lida ali diretamente, são todos primos, amigos da violência, né? Então tem um vocabulário que se evita. Então, o menino mexeu com a menina, né? E a gente do Atreva-se no jogo, porque esse pedido vem pela narrativa deles, né? Vai dando nome. Então isso é abuso. Então forçou a menina. Que nome que isso tem? E a gente vai construindo esse vocabulário, né? Então, esse despertar também está nisso, quando eles têm acesso a esse vocabulário. E quando a Treva-se é para ser diferente, né? Mas isso não, o jogo não traz a pessoalidade, né? Não aponta, fala, olha, você é você, é você. Não, a gente vai falar sobre a estrutura. Então, se a gente vai falar da estrutura sistêmica, o indivíduo está embaixo do guarda-chuva. A gente sempre dá, né? A gente vai deixando esse assunto muito didático, muito construindo com eles, né? Para que isso alguém se atente, fale, poxa, eu produzo isso, né? Mas também dizer para ele que ele é um correspondente do patriarcado, né? Qual traz um termo, né? Que você é um capanga, você faz sem sacar, né? Isso não tem uma intencionalidade, mas, né? O machismo e a ação machista, ela é real, ela é material, ela se materializa, né? Então a gente vai fazendo uso muito do cotidiano. Eu sou terapeuta ocupacional e eu tenho uma pira pelo cotidiano, porque eu entendo que esse processo olhado e visto, o cotidiano, ele pode ser alterado. Então, a gente sempre traz para o aqui e agora, né? A gente sempre traz para o cotidiano, e aí fica mais fácil esse despertar, né? No nomear as meninas, como diz a Nicole, elas vão balançando a cabeça do tipo, poxa, Vivi, já sei do que vocês estão falando, já experimentei esse trem. Ou, eu tenho uma amiga que viveu isso. E os meninos também vão ali se percebendo. A gente tem junto com eles, né? A gente vai construindo possibilidades de vivência e dando modelos, né? Então, uma das coisas que a gente diz é assim, a violência não está na TV, a violência não está no Datena. Né? Não é dessa que a gente está dizendo, porque essa parece estar muito distante. E qualquer pessoa vai julgar que aquela violência dita na TV é péssima, ninguém vai concordar. Né? Mas a gente não está falando dessa, a gente está falando de uma sutil, que está aqui no nosso cangote. Né? Então, qual é o corpo que produz a violência e qual é o corpo que recebe a violência? Então, a gente vai deixando todos esses assuntos na mesa, né, compartilhado. E aí as coisas vão acontecendo, né? Então, uma hora dá para perceber num jogo, conforme for
a participação e esse afinco da galera, então vai se percebendo que os meninos vão notando, a gente vai olhando pelo olho, né, Cláudia? A gente vai se percebendo o corpo, né? O corpo vai mudando, você vê que fala, nossa, opa! E assim, né, a gente, Nicole do teatro, eu terapeuta, então a gente tem também um olho treinado para isso, então também é uma bagagem para a gente, né? E então isso vai acontecendo e a gente vai construindo junto e dizendo, olha, não é sobre você, mas a partir de agora tem um dado que todo mundo está atento, a gente fazer um pacto, né? Que é um pacto contra a violência. E a gente trabalha com estatísticas também, né? Então isso sedimenta. E esse acordar vai acontecendo, tanto para um quanto para outro. Às vezes pode até esquecer, né? Esquecer não dá muita bola, mas é isso. Quando a gente tem uma escola que tem uma equipe que já diz sobre isso, e vai fazendo uso da gente fala muito sobre isso, nos use, né? O que a gente construiu aqui, a gente vai um dia, 1 hora e pouco o jogo, é rapidinho assim, né? Cria várias situações, mas pós está na mão de vocês. Então, é também uma construção conjunta com a equipe da escola, né? Fantástico. Queremos saber mais. Olha só, eu quero fazer uma pergunta para a Edna, no seguinte sentido. Eu também atuo em escola, né? E trato um pouco desses temas. Eu dou aula de sociologia para adolescentes, né? E, Edna, eu fico pensando sempre que essas violências de gênero, violências raciais também, muitas vezes elas ficam escondidas aí sob o rótulo do bullying, né? E eu fico pensando como é que o bullying, esse rótulo aí que a gente usa para quase tudo, né? Como é que, na verdade, ele muitas vezes serve para escamotear a natureza do problema, né? Que é uma natureza estrutural, né? Assim, me chama muito a atenção que a gente nem tem uma palavra em português mais usual para isso que a gente chama de bullying, né? Parece que isso é importado, a gente não pratica. A nossa violência ela é cordial, né? O Sérgio Buarque de Holanda dizia, o homem cordial, o brasileiro. Então a gente nem se apropria de nomear essa violência, né? Mas eu fico pensando como é que essa cultura escolar, né? Porque botar na conta do bullying algo que é da estrutura, eu acho que talvez seja uma forma aí de não enfrentar de fato problemas que são estruturantes, né? Não sei, Edna, não sei se eu tenho alguma razão, ou, enfim, se você pode me ajudar a pensar. Marco, você novamente traz um assunto que é importantíssimo. A gente conversava sobre isso essa semana, inclusive, em uma escola, né? Que a criança estava sofrendo racismo e estava sendo nomeado como bullying. Então, é assim, homofobia, transfobia, misoginia, machismo, racismo na escola não pode ser banalizado, né? Não que bullying, não estou dizendo que bullying é uma banalização, não é isso. Mas existem violências construídas historicamente há milhares de anos e que a gente tem uma luta histórica aí dos movimentos sociais, né? E a gente tem os dados todos aí, que elas não são bullying, elas são estruturais e elas precisam ser nomeadas, né? A gente não pode simplificar o que elas são, né? Elas precisam ser nomeadas, como as meninas colocam, a gente precisa nomear para combater, né? Enquanto a gente não nomeia, a gente não consegue colocar o dedo na ferida. Então, eu acho que é isso, a gente precisa analisar de onde vêm essas violências, como é que elas aparecem, o que elas são, e, de novo, trazer aí a questão da função da escola, a função social da escola. Até queria, inclusive, juntar aí com uma questão que colocaram, né, a questão aí da gestão, como é que a gestão tem trabalhado com essa questão da função da escola. Primeiro que eu acredito que esse é um princípio, né, um pressuposto, essa questão da função da escola pública, isso deveria estar muito fortemente sendo trabalhado por todos e todas dentro da escola. Agora, também tem uma questão que é importante, né? Como que a gente garante esse trabalho a partir da função social, pensando também na estrutura que a gente tem nas escolas, mesmo os gestores que trazem essa discussão, não é simplesmente você dizer eu quero trabalhar, então vamos trabalhar, vai dar tudo certo.
tem outras questões aí que também são desafios e que a gente precisa lutar também em outras instâncias, que é a questão das condições estruturais, da questão de recursos humanos. A gente precisa, para a gente discutir com o professor, a gente precisa ter professor, né? A gente precisa ter funcionários. Então, isso também, e não é aqui assim, não é uma questão de, olha, vamos falar dos problemas e temos isso, temos aquilo, não, porque as escolas desenvolvem trabalhos maravilhosos, mesmo com todas essas dificuldades, sabe? E isso eu gostaria muito de deixar aqui evidente, que é a questão da qualidade que a escola pública tem. A escola pública tem trabalhos belíssimos, mesmo com todas as dificuldades. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que lutar, né, por melhores condições, contra a privatização dos serviços públicos, né, do uso privado do dinheiro público. Isso tem ficado muito forte nas escolas, né? Então, você tem escolas, por exemplo, que tem 1.000 alunos e tem 2 pessoas que trabalham na limpeza. Isso também faz parte de discutir como é que a gente põe em prática a função da escola, né? E aí, mas voltando, desculpa, acho que eu dei uma volta, né? Mas eu queria dizer também, nessa linha das meninas que têm trazido esse trabalho belíssimo, que eu fiquei felicíssima em conhecer, quero convidar vocês também para vir aqui conversar com as escolas aqui do território. Eu queria evidenciar para vocês, trazer também para vocês algo que a gente tem feito, já que a pergunta era sobre a gestão e a questão da função social da escola. Tem um grupo de supervisores que trabalham comigo, que a gente tem reunido as escolas, as gestões e alguns professores das escolas do território para pensar essas funções, esses princípios e construir um projeto político-pedagógico do território. Porque o que começou a acontecer? Algumas escolas foram perseguidas, né? Atacadas, porque tinham uma discussão de gênero, uma discussão racial forte, e aí a comunidade veio para cima e disse, olha, eu vou tirar meu filho dessa escola e vou colocar naquela, que eu sei que lá não tem isso. E aí a gente começou a discutir isso entre as unidades, entre as escolas, para pensar, como assim não tem, gente, assim? Tem que ter, né? Então, vamos discutir princípios, vamos construir junto, vamos ver o que está sendo feito ali, vamos pensar em propostas, porque esse trabalho precisa existir em todas as escolas, né? E precisa ser trazido à tona, né? Mostrado. Acho que é isso. Com relação à questão do bullying, é isso, a gente precisa nomear. Não pode simplificar, a gente precisa nomear as coisas, nomear para combater. Uhum. Edna, é interessante você trazer esse exemplo, né, do pai que tira de uma escola porque trata dessas assimetrias, né, e numa outra supostamente não. Eu queria passar para a Nicole a palavra. Eu fiquei pensando o seguinte, que a escola ela deveria ser emancipadora, né? Acho que todos nós nos formamos nesse paradigma. Mas a gente sabe que a escola ela pode ser uma engrenagem conservadora, né? E eu acho que o que está em disputa hoje no Brasil é esse lugar da escola. Quer dizer, a gente vai construir uma escola de emancipação ou uma escola de conservação, né? E aí eu fico pensando, Nicole, no trabalho de vocês, como é que os contos de fadas, eles são isso também, né? Porque o conto de fadas, ele também ele pode ser conservador, né? E talvez os contos conservadores de gênero, os papéis de gênero, sobretudo, esses tenham talvez mais ibope, né? Ou sejam mais populares. Mas como é que as narrativas também podem ser emancipadoras e devem ser, né? Gostaria que vocês dividissem aí com a gente um pouco essa experiência e por que escolheram os contos de fadas, enfim. Consegui. Antes, eu quero dizer, Edna, obrigada. Obrigada pela existência e pelo modo de olhar para isso, assim, porque isso é uma coisa que a gente fala muito, a gente está há muitos anos nas escolas, há muitos anos, não tanto quanto vocês, mas em muitas escolas, né? E a gente percebe uma diferença brutal, assim, entre as escolas públicas, que não têm cliente, e as escolas privadas, mesmo as progressistas, que são pautadas no cliente. Tem uma série de coisas que a gente não consegue, a gente tem quase certeza absoluta, só não tem certeza absoluta porque nunca ninguém falou isso, assim, deliberadamente,
que a gente não é chamado para as escolas particulares porque a gente entrega uma porrada de climão, sabe? De torta de climão, para dizer, ó, gente, isso aqui não tá bom, aqui tá acontecendo isso aqui é violência, isso aqui chama estupro, isso aqui chama parará, isso aqui a gente vai usando a própria prática, né? A própria prática do jogo para revelar o machismo estrutural, para revelar as esferas de poder. Então, só é possível, e a gente tem plena convicção disso, que só é possível fazer isso em espaços públicos, porque são espaços que não estão colados ao cliente, e isso é absolutamente revolucionário, né? E eu digo para as escolas, as pouquíssimas escolas progressistas que a gente foi, porque são pouquíssimas as que chamam a gente fala exatamente isso, a gente fala, olha, tem um lugar, tem um espaço, a gente passou coisas bastante perigosas mesmo, assim, histórias de violência sexual, histórias de estupro, histórias que a coisa vai sendo passada um pano, sabe? E em escola pública isso não acontece, gente, de verdade, assim, isso não acontece em termos de proteger. Existe a proteção dos poderes, né? Existe sim uma passação de pano para professor abusador, existe sim uma passação de pano para um lugar mas esse lugar onde o assunto não pode ser tocado, a gente nunca viveu em nenhuma escola pública. Já vivemos em das poucas escolas privadas que a gente foi. Então, uma das coisas que eu falo é não terceirize pensamento crítico. Seu filho só vai ter pensamento crítico em escola pública. Escola privada vai ter pensamento crítico para entregar para o cliente. Pronto, dito isso, vamos falar dos contos de fadas, porque esses projetos o que eu vejo a Edna falando, o espaço público é a possibilidade da revolução. De verdade, gente, eu vejo isso em todos, assim, mesmo a escola pública muito conservadora, sabe? Com professores muito conservadores. Hoje a gente teve uma que foi uma escola que, era um paredão. A gente conseguiu dizer para o diretor da escola e para a vice-presidente da escola que aquele grupo de professores estavam compactuados com a violência. Só é possível a gente falar isso num espaço público, entende? Porque existe algo a gente precisa falar disso porque a gente precisa botar esse climão aqui no centro da mesa, saca? E só é possível botar esse climão no centro da mesa nos espaços públicos. Nos privados que a gente foi até hoje, e escolas super chapchuras, mesmo as super chapchuras, nunca conseguimos. Bom, vamos para os contos de fadas. O que a gente foi percebendo? Por que a gente chegou nos contos de fadas? Porque um menino de uma ONG falou para a gente, será que essa relação de violência e afeto não estão nos contos de fadas e tudo mais? E a gente começou a estudar os contos de fadas a partir dos 7 signos de poder que eu contei aqui para vocês. Homem, branco, adulto, cisgênero, hétero, se não rico, influente, considerado capaz. Então, a gente foi tentando entender como esses signos de poder estavam nos contos de fadas, né? E aí a gente foi falando, mas, né, a gente ouve muito isso. Mas esses mitos são mitos fundantes. A gente fala, sim, são mitos fundantes do patriarcado capitalista branco colonizador. Então, o patriarcado capitalista branco colonizador precisa de mitos, precisa de histórias, precisa de coisas que a gente vá compreendendo aquilo como natureza, enfim, né, essas coisas todas que a gente precisa de, como a gente já disse, né, Marco, precisa de um seminário, de 20 encontros e tal, para a gente conseguir dar conta de todas as perguntas maravilhosas. Mas vou contar para vocês um pouco como é que a gente olha para o conto de fadas, né? A gente olha para os contos de fadas da Disney. A gente fez esse recorte porque a gente não está falando de mito, a gente está falando de patriarcado, capitalista, indústria, certo? A gente escolhe os contos que a indústria escolheu por várias questões. A Lê fala uma coisa que eu gosto muito, a indústria tornou esses mitos democráticos. Todas as pessoas conhecem, mesmo quem não gosta, mesmo quem detesta, mesmo quem viu só uma vez, mesmo quem, né, tá na agenda, tá no caderno, tá no estojo, tá na festa de 15 anos, tá na mochila, tá em todos os lugares. Então, o que a gente faz? A gente não reconta os contos de fadas. A gente revela nos contos de fadas quais são os dispositivos, principalmente patriarcais e da branquitude, né? Como que esses contos de fada
divulgam, vamos dizer assim, princípios que são importantes para sustentar o patriarcado e a branquitude. Posso contar uma, para vocês terem ideia um pouco do que é que a gente fala? Pode ser Branca de Neve? Branca de Neve, vou tentar ser breve. A Branca de Neve, ela mora num reino, o pai dela foi viajar, os pais viajam, e as mães morrem, olha que loucura. A mãe da Branca de Neve tá morta, a mãe da Cinderela tá morta, a mãe da Bela e a Fera tá morta, a mãe da Aurora tá morta, tá tudo morta. E os pais, foi tudo dar rolê. Gente, que coincidência, né? Que loucura. Aí, o pai dela foi dar um rolê, a mãe tá morta, sobrou a madrasta. A madrasta é uma mulher muito poderosa, é a pessoa mais poderosa do reino, que todo dia de manhã ela acorda, olha no espelho e faz uma pergunta. É sobre o Enem? Não é. Sobre a vacina? Não é. Sobre saneamento básico? Não é. A pergunta que ela faz é: existe alguém mais bonita que eu? Então, a pessoa mais importante do reino, que por um acaso é uma mulher, a única pergunta que ela se importa é se tem alguém mais bonita que ela. O espelho tem a voz do quê? De um homem, que diz para ela: não tem ninguém mais bonita que você, pode ficar tranquila, vai trabalhar. Dia seguinte: e aí, espelho, tem alguém mais bonita que eu? Não tem, dona, relaxa, vai trabalhar. Terceiro dia: e aí, tem alguém mais bonita que eu? Tem. Quem que é mais bonita que eu? A Branca de Neve. Imagina a Branca de Neve. Branca de Neve é uma criança. Não, ela era uma criança. Hoje ela é uma novinha. Ela é um perigo. Então a gente já sabe que a Branca de Neve ela é muito bonita porque ela é nova e porque ela é branca. Aí ela fala: já sei, mata. Rainha diz: gente, mata, né? Vamos resolver esse problema. Chama um caçador, o caçador fala: servimos bem para servir sempre, vou matar essa menina aí para você ficar tranquila. Branca de Neve foge, sim, quando está quase chegando ali na floresta, o caçador pega ela. E o caçador não consegue matar a Branca de Neve. Por que o caçador não mata a Branca de Neve? Porque a Branca de Neve é doce, gentil, amorosa, é branca, é bonita, né? A gente costuma dizer: se sou eu, morta, esquartejada, arrancar, né? Eu e a maioria de nós, morta, esquartejada, largada na floresta. Beleza, aí o caçador fala assim pra ela: não consegui te matar, pode fugir pra floresta. Eu falei assim: mas como assim fugir pra floresta? Sou princesa, gente, eu não sei viver na floresta. Não importa. Não importa, já não te matei. Esse é o cara massa do conto. Já não te matei, o que mais você quer? Aí ela foge para dentro da floresta. Quando ela foge para dentro da floresta, ela tá exausta, ela fugiu da madrasta, ela conseguiu convencer o rapaz que, né, para não matar ela, entrou na floresta, sobreviveu na floresta, tarará, tá cansada pra caramba, encontra uma casa. A casa tem 7 caminhas e tá uma zona. O que ela faz? Ela limpa a casa. Ela limpa a casa sozinha? Não, ela limpa a casa com passarinhos. Ela tem passarinhos que limpam a casa com ela. Ela torce o pano, os passarinhos passam o pano. Ela bate sei lá, o lençol, os passarinhos afofam o travesseiro. Ela abre a geladeira, os passarinhos fazem uma mise en place e faz comida para todo mundo. E depois que está tudo arrumadinho, muito bonitinho, ela junta as caminhas e dorme. Quando ela dorme, os 7 caras chegam. Quando os 7 caras chegam, um fala: gente, vamos botar essa mulher pra fora, pelo amor de Deus, quem é essa mulher? Os outros falam: você deu uma olhada na casa? Essa casa tá um brinco. Silvia Federer te diz: isso que vocês chamam de amor é trabalho gratuito pro capital. Ela tava falando de quem? Da Branca de Neve, gente. Aí a Branca de Neve vai, né, acorda. Quando a Branca de Neve acorda, ela sabe exatamente o que esperar de cada um daqueles 7 homens. Ela sabe que tem um que está bravo, então ela fala com ele devagar. Ela sabe que tem um que tem problema de comunicação, então ela tem mais paciência. Ela sabe que tem um que dorme, então ela bota um travesseirinho ali do lado. Ela sabe que tem um que tem rinite. Ela sabe que tem um que é bravo. Ela tem, né? Como diria uma amiga minha, fala: gente, não preciso do príncipe encantado, me manda os passarinhos da Branca de Neve, que vai ser melhor aqui para mim. Bom, ela sabe exatamente como se relacionar com cada um daqueles 7 homens, por natureza, né? Porque ela é assim mesmo. Bom, aí, vida que passa, a rainha vai lá e pergunta de novo: e aí, o espelho, tem alguém mais bonita que eu? Ele falou: dona, tem uma notícia péssima para te dar, você vai odiar. A menina não morreu. Como não morreu? Tá, vou matar ela. Pega uma maçã, envenena a maçã, se transforma numa velha horrorosa, dá a maçã para a menina come a maçã e morre. Um fala: não é possível que morreu, essa casa vai virar uma zona, vamos dar um jeito. O outro fala assim: tem esse caixão de vidro. Todo mundo tem um em casa. Vamos pegar esse caixão de vidro, a gente bota uma florzinha, deita ela lá e bota no sereno, sei lá, vai que acorda.
bota a moça no sereno, na floresta, passa 3 dias, o príncipe encantado passa, num cavalo branco, olha para a morta, fala, gente, uma morta, quanto tempo que eu não vejo uma morta? Desce do cavalo, beija a morta ressuscita, eles se casam e são felizes para sempre. Alguém aqui lembra o nome do príncipe? Não sabemos o nome do príncipe, porque a gente não precisa saber o nome do príncipe. O que a gente sabe do príncipe? Homem adulto, branco, cisgênero, hétero, se não rico, influente, considerado capaz. Bastou, não precisa ter nome, né? Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai tentando, isso que a gente faz com a Branca de Neve, a gente faz com todas. A gente vai tentando revelar, dentro daquele conto, quais são os dispositivos patriarcais e dispositivos de racialidade que estão ali, e como a gente vai fazendo esse paralelo para o cotidiano. Então, o que significa uma mulher dormir? Que precisa ser acordada por um homem, né? Corta a cena, a gente ouve no coisa do aplicativo. Ah, não, mas eu estuprei ela porque ela estava bêbada, né? Porque essa mulher precisa ser salva, porque isso vai sendo uma construção no imaginário. Isso com todas. A Cinderela é um príncipe que vai escolher entre todas as mulheres de todos os reinos com quem que ele vai se casar, né? Então isso traz para ele um espaço de e para todas as mulheres. Ah, mas as mulheres disputam entre si. Sim, porque a gente precisa conquistar esse espaço de porque dentro do patriarcado quem dá o espaço de é o cara. Então, enfim, a gente vai construindo isso, né? E depois a gente entra também nas modernas para dizer que o mundo não muda pelo poder, o mundo muda pela raiva e por movimentos sociais. Né? Somos nós que fazemos o mundo mudar, não a indústria. Então, a indústria não está fazendo a Moana porque as mulheres não querem mais se casar. A indústria está fazendo a Moana porque a gente tem que ter uma dimensão meritocrática de descolar a gente da nossa comunidade e você fazer sozinha toda a sua história. Né? Ufa, foi isso, gente. Desculpa, tentei ser rápida. Mas é só para a gente entender essa metodologia, né? Como é que a gente faz esse caminho por isso. Nicole, é interessante te ouvir, porque é muito divertido, né? Você com esse dom de atriz aí que você tem, mas ao mesmo tempo é horrível, né? Que história horrorosa essa, enfim, mas ao mesmo tempo muito familiar, né? Eu assisti quando era criança, minha filha também assistiu, enfim. Faz parte de um inconsciente coletivo do Ocidente, né? Inconsciente construído, né, Márcio? Exatamente. A gente fala na Bela e a Fera, a gente faz uma pergunta: se você fosse contar essa história para alguém de sequestro, né, gente? A Bela foi sequestrada. Se você fosse contar essa história para alguém, você contava para a polícia ou para a criança? Nós estamos contando para a criança em caso de polícia. Né? Exatamente. Maravilha. Escuta, eu queria fazer uma pergunta para a Alessandra. A gente sabe, Alessandra, que você é terapeuta ocupacional e familiar, né? E a gente está falando de um espaço aqui, que é o espaço escolar, né? E como é que essas assimetrias de gênero aparecem, né? Mas você lida com os dois ambientes, né? Você também lida, de certa maneira, com o ambiente privado, né? Esse ambiente da família. E para nós, educadores, a família, ela está sempre presente na nossa sala de aula, né? Pelos valores, né? Pela maneira como o menino e a menina respondem, a maneira como a Nicole conta esse conto, ou reconta essa história, né? Eu queria saber de você, Alessandra, como é que é para você, quer dizer, lidar nessas duas pontas, né? E como é que a atuação, ela se diferencia em cada uma dessas pontas, enfim, como é que você pode ajudar a gente a pensar nisso? Lê, acho que tem que tirar o microfone. Pronto. Bom, Marcos, você fez uma pergunta ótima, né? Você sabe como... Acho que você andou adivinhando ou lendo nossas coisas, porque a gente está discutindo isso, inclusive. É mais um abismo que a Treva-se está entrando. Que a gente vai dizendo isso, né? Nosso aprendizado é através dos diversos abismos que a gente vai encontrando. Vamos ver se eu consigo fazer um raciocínio aqui com vocês. A família é uma propriedade, né? A gente começa daí. É um contrato também, né? Com várias funções, né? Também com papéis a ser construídos e se relacionado ali dentro da família, dentro daquele núcleo, né? Eu entendo que a família é um mini sistema, né?
de tanto desse sistema enorme que a gente convive. E, claro, é um dos primeiros que a gente chega, e ali é toda a construção da estrutura familiar, da cultura familiar, os adolescentes, que é essa ponta que a gente conversa bastante nos jogos, vai criando um currículo, né? Vai criando um currículo daquilo que vai sendo dito, vivido, assistido, né? Na minha prática, dentro dos espaços terapêuticos, hoje que eu digo, talvez daqui uns dias atrás, o lugar de ativista e terapeuta, ele está misturado, não tem diferenciação mais. Talvez um dia, né, eu estou formada há 20 anos, provavelmente há 20 anos, sim. Mesmo eu sempre pensando que violência é violência, dentro de uma história familiar, abuso é abuso, nunca abdiquei de pensar que isso é violência, né? Isso é uma coisa importante, né? Não coloquei que aquela situação é uma situação intrínseca, é uma situação psíquica, é uma situação de um sofrimento individual, né? E quando eu estou nessa mistura que é estar com as famílias, né? E dentro dos espaços fechados, que é um espaço clínico, e na outra ponta a escola, hoje eu faço um trânsito entre as duas coisas. Então, eu junto, né, com o Poli, enfim, com os alunos, com as pessoas com quem a gente vai convivendo, eu vou compreendendo, né, que o manejo clínico hoje, ele não é mais um manejo individual somente, né? Ele é um manejo sistêmico. Então, quando eu penso numa situação de violência num espaço clínico, ele é muito parecido quando eu vou para a escola, né? Que eu não penso no individual, eu penso como aquela estrutura chegou naquela casa também, como aquela família também reproduz esse lugar, né? E essas pontas aí não vai ficando tão longe mais, elas vão se juntando, porque os espaços ocupados, né, e os papéis respondidos da família, ela vai sendo reverberado também na escola, né? Então, quando um adolescente tem uma história de um pai violento, de que mulher precisa ficar em casa, é claro que ele traz, né? E aí a gente vai, especificamente na escola, com jogos fazendo desatando um pouco esse nó, né? Mas também contando para esse jovem que essa estrutura também está lá em casa, como está na minha, como está na escola, como está quando eles se juntam para fazer um jogo, né? É um grande guarda-chuva. Então, hoje, a minha dedicação e o meu olho terapêutico e de ativista, que é a mesma coisa, ele está misturado, ele se fundiu, não tem separação mais, né? No espaço clínico, uma dor, um conflito ou uma situação de abuso não é individual, ele é de estrutura, e eu faço um manejo que eu possa contar isso à vítima, né? Que não é sobre ela, né? E quando eu vou para a escola, eu também levo essa família, esse lugar que a família construiu de muito tempo, que os adolescentes, ora, possam fazer um copia e cola, mas também digo a eles, como terapeuta sistêmica, também digo, a próxima geração pode mudar, ela pode alterar esse conceito, essa situação. A partir do momento que você tem consciência, você pode modificar. Então, não tem uma grande receita, a não ser estar junto, construindo outra narrativa, que não é aquela que veio geracional. Vieram dos pais, que vieram dos avós. A gente questiona, né, hoje. A mulher não pode trabalhar. Sério? Como a sua mãe também trabalha? Não trabalha? Como é? E a gente vai trazendo, fazendo um trânsito do sistêmico para o individual. E me parece que vem funcionando. Então, essas duas pontas hoje não estão mais um lado de cá, outro de lá. Elas estão juntas.
Muito bom ouvir vocês, viu? A gente aprende por demais, assim, e agora é chegado aquele momento, a gente já passa de 1 hora, né? Gente, eu estou ouvindo o barulhinho aqui. Pronto. A gente já passa de 1 hora e é chegado aquele momento de divulgação, mas antes eu queria pedir novamente que os nossos espectadores e espectadoras se inscrevam no canal, cliquem no joinha aí, porque isso ajuda muito aqui o trabalho do Geringonça, né? Eu sei que vocês têm livros para divulgar, assim, o público está assim, encantado assim, com a fala de vocês, né? Muitos educadores e educadoras aqui, e eu vou passar para a Edna, ela tem uma publicação para divulgar, não é, Edna? Tenho, deixa eu pegar aqui, é do grupo de estudos de gênero da USP, quando concluiu 20 anos de grupo de estudo, foi feita essa publicação em 2020, que é Gênero e Educação, 20 anos construindo conhecimento, é da editora Autêntica, é organizado pela professora Marília Carvalho e Cláudia Viana, e está venda pela editora Autêntica, outras editoras também vendem, enfim. E queria mostrar também um outro livro, aproveitar, Marco. Claro. Que foi construído a muitas mãos também, com educadores e educadoras dos territórios aqui de Taipas, Perus, Pirituba, Jaraguá, organizado pela professora doutora Maria Helena Bortolini Bezerra, Maria das Mercês, da PUC, Silmar, e chama Corajosas Transgressões, reflexões e relatos de experiências e de educadores. E também aqui tem um artigo meu sobre questões de gênero e práticas escolares. São 2 livros que valem muito a pena, trazem várias temáticas ligadas a gênero e diversidade, e também no livro da transgressão traz outras temáticas também, acho que vale muito a pena conhecer. E eu quero muito conhecer os livros das meninas, que eu não conhecia, e estou encantadíssima, encantadíssima. Geringonça é sempre esse espaço de encontro, de trocas, né? Quem vai divulgar, então, os livros? A Nicole ou a Alessandra? Lê, tá aí? Não, vou contar para vocês, ó. Vai lá. Primeiro, peraí, tô toda perdida. Aqui, estão vendo, né? O primeiro é Nomear para Combater, uma tentativa de organizar a raiva para virar pensamento. Porque a gente está o quê? Colapsando de ódio, né, gente? Então a gente tenta manter alguma dignidade, transformando em linguagem. Então, esse livro é uma experiência a partir do jogo Nomear para Combater. Não é um livro exatamente sobre o jogo, mas é um livro... a gente foi tentando construir a metodologia dos jogos na maneira de construir o livro. Então, esse livro ele é um livro de conversa, eles são parágrafos curtos, onde a gente vai tentando construir esses signos de poder, entender isso e tal, ele é meio isso. E o Histórias para Quem Dormir, que é meu e da Lê, expondo os contos de fada para despertar, com ilustrações da Tainá Negreiros, os 2 são. E o Histórias para Quem Dormir são 11 princesas, a gente põe entre as clássicas e as modernas, e a gente tem uma estrutura com ele que é uma memória, a gente convidou mulheres para contar a história das princesas, porque elas lembravam. Então, a primeira parte, sei lá, tipo a Cinderela, a primeira parte é uma memória de alguém, a segunda parte é a nossa versão dessa história, que sempre é tentando buscar os dispositivos patriarcais e da branquitude, e o terceiro momento do capítulo é a consequência disso, que a gente consegue perceber de consequência disso no nosso cotidiano, né? São esses 2 livros, ambos pelo selo Atreva-se, pela editora Claraboia, e a gente consegue comprar pelo site da Claraboia, na Nuvem, na Simples, na livraria, uma livraria como é que chama? Monteiro Lobato, toda simpática que tem lá, a única livraria da cidade, é um charme. A gente consegue comprar também na Sentimento do Mundo. Acho que é isso. E alguém perguntou da duração do jogo, é 1h30. A gente tentou fazer em 2 aulas. Muito bom.
Acho que a Alessandra se sente contemplada. Alessandra, quer falar sobre os livros? Você que é coautora aí. Olha só, Pronto. É uma coincidência isso? É claro que não é uma coincidência, né? Mas... Peraí. Pronto, é o meu microfone que está dando esse barulhinho aí. É claro que não é uma coincidência, mas quando a Edna divulgou um dos livros, né? Corajosas Transgressões, né? E o movimento de vocês chama-se Atreva-se. E aí não pode ser uma coincidência que a gente está falando de educação e eu muitas vezes me sinto fazendo o meu trabalho uma pessoa corajosa ou transgressora ou atrevida, né? Então eu queria que vocês, aí começando pela Edna, né, para a gente seguir a ordem, né? Mas é um atrevimento mesmo, é uma transgressão isso que a gente faz, né? E sobretudo tratar desse tema na escola, em que medida isso é uma transgressão, é uma coragem, é um atrevimento, enfim, como é que vocês enxergam isso? Uau, Marco! É sim, são corajosas transgressões. Eu acho que é uma transgressão que, na verdade, é uma visão progressista, né? É uma visão freiriana, é uma visão emancipatória, contra-hegemônica. E eu acho que num espaço que tem sido invadido, como a escola pública, né, que a gente falou, tem sido invadido por essa visão empresarial na educação, essa visão empresarial que traz, né, discursos de eficiência, eficácia, excelência, avaliações externas, resultados, né, e coloca e põe material pronto e tira a possibilidade dos professores se reunirem e construírem coisas juntos, né, enfia as coisas em cima. Essa visão empresarial é uma visão masculina, branca, hétero, burguesa, né, capacitista. Então, tudo isso que a gente faz é um movimento contra-hegemônico, né? A gente precisa colocar isso. É transgressão, é resistência, é prática, é vida e é também uma concepção de educação para garantia de direitos. Eu acho que é por isso que a gente faz educação, né? E por isso nossa, parabenizo muito essa discussão desse geringonça também e trazer a possibilidade de mostrar o que tem sido feito, né? Que é possível, é necessário, é urgente e é possível, né? Então, conhecer, nomear, né? E também conhecer para mudar e para transformar. Acho que é isso, sim. Passar para a Alessandra, então. Alessandra, como que é essa história de atrever-se, atreva-se? Por que esse nome? E o que o nosso trabalho tem a ver com atrevimento? Pronto. Ixi, espera aí, que eu acho que desligou. Oi? Pronto, voltou. Foi. O nome do Atreva-se é Coconta. E é um atrevimento, porque a gente olhar de frente para esse lugar que é o patriarcado, para essa ferramenta de poder, é olhar de frente para a violência, né? Então, poder olhar de frente para a violência e esvaziar, né? Esvaziar esse lugar, porque olhar e falar sobre é um ato de coragem, né? E aí eu coloco aqui como é um ato de coragem dessa juventude. A juventude salva a gente, muito, né? Porque estar com a juventude e poder junto construir brecha, né? É o que dá gás para a gente falar assim, vai que é possível, né? Esse lugar onde tem muro, a gente fala muito disso. Onde tem muro, a gente vai na brecha. Então, sim um ato de coragem, é um ato de se atrever e de indignação, e que não dá para deixar quieto. A gente precisa mesmo se indignar para poder andar e olhar de perto, né? Quando a gente olha de perto, todas essas questões, ela tem um tamanho também que a gente pode... A gente acerta o alvo, eu acho, sabe? A gente fica mais próximo e acerta o alvo.
Muito bom. Ô, Nicole, antes de passar para você, será que é o meu microfone? Assim? Com certeza, né? Antes de passar para você, estão pedindo para você divulgar aqui um evento na quarta, né? Numa livraria, vocês estarão jogando. Acho que vale a pena convidar o nosso Isso, público. a gente vai fazer uma jogatina na quarta-feira, dia 1º, aqui na Sentimento do Mundo. Lá na página do Atreva-se tá divulgadinho, bonitinho, underline, como é que chama? @movimento, _Atreva-se. A gente vai fazer uma conversa a partir dos jogos. A gente tem tido muita vontade de apresentar os jogos, né? Para as pessoas, porque eu sei que dá muita curiosidade, né? Dá uma vontade de entender ali como é que ele se dá na prática. Então, quem quiser conhecer, estiver aqui por São Paulo, uma boa chance é na quarta-feira, às 16h, na Livraria Sentimento do Mundo, que é aqui na Santa Cecília. Maravilhoso. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui. Como a gente falou no começo, esse tema ele é inesgotável, né? E a gente tem uma estrada longa pela frente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, mas antes eu queria saber se vocês têm mais alguma mensagem para o nosso público, enfim, algo que a gente não tocou e que ficou assim, olha, isso não pode deixar de ser falado, enfim. Não sei se eu alguém só queria gostaria. falar dessa coisa da coragem, Marco, que às vezes, quando a gente não tem coragem, a gente finge. Finge coragem e vai sem coragem mesmo, porque às vezes é duro, às vezes né, porque a gente até brincou, né, da alegria que é a nossa foto de divulgação, que eu falei, é a prova viva de que o ativismo faz bem para né, pro coração, para a alma e tudo mais, mas tem dia que é duríssimo, assim, hoje cedo, por exemplo, foi um dia duríssimo, um dia que a gente, pela primeira vez, encontrou um muro mesmo, sem relação, sem conexão, sem fisgar, né? E aí, assim, ou a gente alimenta isso e diz, tá vendo como é difícil? Ou a gente aposta, né? E acho que uma das apostas que a gente faz, e talvez o Atreva-se se chama Atreva-se por conta disso, é que a gente aposta nos jovens. A gente confia no jovem. A gente acredita nos jovens, porque os jovens têm um princípio de atrevimento que gera uma desobediência que muda o mundo, né? Os corpos comportados, os corpos regulados, os corpos obedientes, são corpos que não alteram as lógicas, né? O que a gente diz para os jovens e para os adolescentes, né? Muito assim, a gente fala de verdade mesmo, não é puxação de saco, não, é real, assim, a gente só faz isso porque a gente quer um mundo bom pra gente, saca? A gente não é santo, sabe assim? Não é iluminado, não é porque um mundo que uma mulher é estuprada a cada 17 minutos não tá bom para ninguém. O mundo que um jovem preto é assassinado a cada 23 minutos não tá bom para ninguém. O mundo que uma mulher é assassinada a cada 4 horas, o Brasil é o país que mais mata a população trans, o país que mais mata ativista. Esse mundo não tá bom. Então, se a gente não se atreve, né, se a gente não se arrisca, se a gente não finge coragem, a gente acordou, a gente está sendo patriarcal, machista, colonizador. Acordou é assim. Então, para a gente desobedecer, a gente precisa se atrever, né? De verdade, assim. E quem ensina a gente a se atrever são os adolescentes, entendeu? Essa galera sabe o que fazer, né? Essa galera sabe o que fazer. E a gente sempre fala isso. Acho que uma das coisas que a gente mais se firma nas dimensões da desobediência é desde a literatura, né? Assim, as pessoas que construíram o mundo tal qual a gente vive não são as pessoas que vão mudar o mundo. A resposta para a mudança do mundo não está no Freud. A resposta para a mudança do mundo está na Sueli Carneiro. Está no Schopenhauer. Não está no Winnicott. Não está, saca? Está na Bell Hooks, está no Freire, tá? Né? Então, escolham suas leituras. Se atrevam a ler o que todo mundo diz para você não ler, né? Se atreva a citar de cabeça, saca? Se atreva a se apaixonar pelo livro que você lê. Se atreva a se jogar num abismo, a cair num abismo. Se atreva a não ter respostas.
se atreva a ter dúvidas, a ter perguntas, a ter questionamentos, né? Acho que das coisas mais bonitas que eu vivi hoje é ver a Edna com a paixão que ela tem por isso. É isso que muda o mundo, saca? É você entender que tem algo ali que depende de você, depende da sua escolha, depende da maneira que você se porta no mundo, né? Para as pessoas brancas que estão aqui com a gente, se a gente não trai a branquitude, a gente é capanga da branquitude. Para os homens que não estão aí, se não traem o patriarcado, vocês são capanga do patriarcado. Ah, mas estou sem tempo. Ah, gato, pega aí, dá seus pulos, tem um monte de livro, tem um monte de gente foda, tem um monte de gente que já escreveu, tem podcast, tem, entendeu? Não dá mais para alegar ignorância, sabe? Tem umas paradas que não dá mais. Ai, não, é que tá difícil para mim. Ai, tá difícil para você. Passa lá em Perus, né? Dá um rolezinho lá em Taipas. Vamos ver onde tá difícil, saca? Era isso que eu queria falar. Maravilhoso. Olha, gente, que prazer receber vocês. Para mim, um aprendizado. Olha, o Lúcio está chegando aí, o nosso host. Eu não posso terminar isso aqui sem agradecer, então, a presença da Edna Teles, da Alessandra Rodrigues, da Nicole A1, e agradecer quem torna isso aqui possível, né? O Lúcio, que está aqui com a gente, a Renata, a Marisilda, Fernando, a Vera, do Geringonça. Isso aqui é uma coisa, é um luxo, né? É luxuoso isso aqui. É um privilégio a gente poder ter um espaço como esse e um espaço dedicado à emancipação. Eu não sei se a Edna e a Alessandra gostariam de palavras finais, né? Antes do Lúcio tomar aí a rédea da Geringonça, né? Vai lá, Edna. Poxa, a vontade é ficar falando mais um tempão, né? São tantas coisas importantíssimas. Enfim, eu queria só dizer que, nossa, isso que as meninas colocaram é muito emocionante, porque é muito verdadeiro. A mudança está na juventude, sabe? E a escola precisa se abrir, a escola não pode ser só discurso. Se a gente pega os PPPs que chegam para a gente, é tudo muito bonito, o papel aceita tudo, mas a gente precisa ouvir esses estudantes, essas estudantes, esses meninos e meninas, enfim, em toda a sua diversidade, em toda a sua existência. E esse trabalho com relações de gênero, uma educação para as relações de gênero, ele precisa ser feito desde os bebês, desde o SEI, do Centro de Educação Infantil, da EMEI, sabe? É a questão dos brinquedos, é transgredir, é problematizar, é ligar. Eu sempre falo, a gente tem que ligar o Lé com o CRE. Se a gente reclama, se as pessoas reclamam do trabalho doméstico, né, que é feito majoritariamente por mulheres, como é que a gente traz isso na educação infantil? Como é que a gente traz isso para o uso dos brinquedos? Como que a gente vai pensar em mudar uma estrutura dessa se a gente não traz essas discussões para as práticas na educação, desde os bebês, né? E assim, é muito lindo ouvir as meninas, porque esse trabalho considera, né, a atuação, a agência desses estudantes nos jogos, considera essa questão que eu acho importantíssima, que é a desconstrução de estereótipos. Então, acho que isso a gente precisa, para ontem, fazer com tudo. É desconstruir esses estereótipos nos contos de fada, na literatura, na história que nos contam, né? Nos materiais disponíveis nas escolas. E é só com estudo, com discussão e com construção desse debate que a gente vai conseguir ter esse olhar para analisar tudo isso e construir tudo isso. E tenham certeza que tem escola que tem feito isso, e tem feito isso divinamente. A gente pode falar num outro programa. Quero agradecer imensamente o convite da Renata, do Lúcio, quero agradecer por estar com você, Marcos, Alessandra, Nicole. Foi um encontro, assim, maravilhoso. Muito obrigada para as pessoas que estão assistindo até agora. Valeu, Edna. Passar para a Alessandra e aí o Lúcio já encaminha. Espera aí, acho que está mutado. Lê, acho que você deveria. Agora deu. Eu quero conhecer vocês ao vivo, gente. Vamos Eu adoro conhecer. A gente sai de manhã de uma situação que nos pôs à prova
né? A gente sempre está, né? A gente sempre está se atrevendo, né? Mas a gente encontrou um lugar muito rígido. E hoje à noite a gente se encontra assim, né? Então, isso também diz pra gente, olha, tudo é trânsito. E que bom que esse trânsito à noite, fecha essa noite, né? Iniciou de manhã de um jeito e fecha na outra ponta, né? Um agradecimento para todo mundo, um grande abraço para a Edna, né? Então, como é bom, né? Quando a gente vai enxergando coisas e conectando, porque só é possível assim mesmo, né? É como o Cal falou, ora porque a gente trata de um assunto que nos atravessa, então as estatísticas também é sobre nós, mulheres, né? Quando a discussão é de gênero. E agradecer vocês, agradecer esse espaço e todo mundo que está aqui assistindo. O Movimento Atreva-se, ele faz parte dessa construção, que é uma construção coletiva, né? A gente vai para os espaços, a gente acabou de sair da PUC com as alunas de psicologia e a gente falou, vamos conversar, manda recado para a gente tem essa sede mesmo, sabe? Então, vamos conversar mais. Agradeço todo mundo, quem está aqui na escuta, quem está assistindo. E que bom que tem esse espaço. Parabéns para vocês. Bom, aproveito para me despedir e para dizer para vocês que, para mim, um prazer enorme estar aqui. É sempre um aprendizado participar do Geringonça. E espero que o Geringonça, a Renata estava lembrando, né, desde 2020, né, começa ali no ano da pandemia, espero que tenha uma vida longa, porque tem contribuído demais com o debate da educação, mas de tantos outros temas, né, sempre mirando a democracia, a emancipação. Então, vida longa ao Geringonça. Muito obrigado, viu? Boa noite, moçada. Eu acho que eu preciso ser mais atrevido, viu, Alessandra? Eu preciso ser um pouco mais atrevido na minha vida. Esse programa é simplesmente lindo, emocionante. E o meu sonho de consumo era enviá-lo para algumas personalidades públicas. Toma! Vai ver o que é educação e para de falar abobrinhas na TV. A semana que vem, nós vamos ter um programa que, por incrível que pareça, não foi pensado, mas, de alguma forma, ele dá continuidade a esse, que é sobre a economia do cuidado. Enquanto a Nicole falava da Branca de Neve, né, que era quando ela arruma o quarto dos sete anõezinhos, era o trabalho não pago pelo capital, e o nosso programa da semana que vem é justamente sobre essa temática. Rezemos para que tudo dê certo, já enviamos os convites, mas é sobre esse trabalho não remunerado que agora, finalmente, está tomando os debates, né? Que, em geral, são as donas de casa, que, como a Branca de Neve, deixava tudo pronto para os homens guerreiros irem trabalhar, não é? Então é isso. Então, a semana que vem, não percam isso. E eu quero pedir mais uma vez, pedir não, já eu vou implorar a essas 44 pessoas que estão aqui nos assistindo. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pela audiência de hoje. Em segundo lugar, mais 44 inscrições para nós, por favor. A gente é um canal pequenininho, a gente passa o Pires mesmo, descaradamente. Mais 40, 45 já, tá vendo? Antes da gente finalizar, façam inscrição, é rapidinho, não custa nada, é de graça e nós agradecemos. Eu não tenho palavras para falar sobre o programa de hoje. Não tenho. Eu não tenho. Eu estou diante daquilo que eu chamo de meus heróis, né? Às vezes eu tenho até vergonha. Mas são pessoas assim que, como disse acho que a Nicole, a Alessandra, é que faz a gente estar vivo, né? Esse Geringonça sempre traz pessoas que falam para mim: vale a pena viver, vale a pena sonhar por um mundo melhor, vale a pena. Nicole,
Alessandra, Edna e Marco, meu muitíssimo obrigado por vocês assistirem. E amanhã e quarta-feira eu vou estar lá, viu, Nicole, para ver os seus jogos. É aqui do lado, né? Se eu não for, é muita preguiça. Vou a pé. Tá bom? Então, até a semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar com o programa aí, está em fase de produção. E daqui a 15 dias, o meu programa preferido, todos são meu preferido, tá? Mas é que nós vamos falar das famílias. Eu ia falar errado, olha, ia dar uma gafe horrorosa. Famílias homoafetivas. Vai ser lindo também. Então, semana que vem, Economia do Cuidado, daqui a 15 dias, famílias homoafetivas. Daqui a 15 dias, que mais ou menos vão acabar dialogando com hoje, né? Olha, não foi pensado, mas acabou produzindo esse diálogo interno aí nos programas, tá bom? Muito obrigado a todos, um beijo, um abraço e até a semana que vem, se Deus quiser. Ele há de querer.